Bom, acho que a gente já pode começar, né, pelo menos pela minha apresentação, para quem não me conhece. Boa noite, pessoal do Face, Felipe Nunes, Érica, Danilo, Maíra, boa noite para vocês também. Vou tentar me dividir aqui entre o Instagram e o Facebook, às vezes vou olhar para lá, às vezes vou olhar para cá, mas vou tentar dar atenção para ambos. Sobre as perguntas, gente, eu vou tentar fazer um condensado de tudo, não só sobre o concurso em si, mas sobre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, porque concurso, cursos e etc., vocês todos já estão bem vacinados. O que eu quero mostrar para vocês é a instituição do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, as perguntas sobre o dia a dia, sobre o que eu falei hoje aqui, o que eu falar, é interessante que a gente faça no final da minha explanação, né? A gente não vai ter tanto tempo assim. A nova discursiva cobra somente noções gerais de humanística. Fernando, vamos fazer o seguinte, é o que eu estou dizendo, vamos deixar para o final da minha explanação, e aí, se vocês tiverem dúvidas, se as dúvidas persistirem, a gente faz no final um debate, né? Porque o principal é responder as perguntas. Eu estou aqui na live para responder as perguntas de vocês, mas eu vou tentar fazer umas explicações para ver se as perguntas vão serem sanadas. Se minha voz de alguma forma falhar, vocês me avisam, porque eu fiz uma cirurgia recente, então minha voz ainda não está 100%. Tá certo? Vou fazer as apresentações. Meu nome é Flávia Imperial, sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu era juíza no Tribunal de Justiça do Pará. Até pouco tempo atrás eu era concurseira como vocês, tive muitas reprovações também. É importante que a gente traga não só as glórias, mas também as derrotas, para que vocês entendam que eu estava aí do lado de vocês até pouco tempo atrás, e que é possível, é totalmente possível a gente passar, a gente viver esse sonho que é a magistratura, porque é um sonho diante de todos os ataques que nós vivemos hoje em dia. É possível que a gente possa ser feliz nesse cargo que é tão almejado, que nos traz tantas coisas boas. Tive aprovações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, além do Tribunal de Justiça do Pará e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o que eu exerço hoje. Tive aprovação depois de um recurso na fase discursiva no Tribunal de Justiça do Ceará também. E tive a oportunidade de chegar na prova oral do Tribunal de Justiça do Paraná, mas à época eu não tinha 3 anos de prática jurídica, que eu vou chegar para vocês no momento aqui, vou explicar também, dissecando o edital, que é uma situação bem complicada, né, para as pessoas que não têm os 3 anos de prática jurídica. No final da minha explanação, quem tiver dúvidas a respeito disso também, Flavinha, minha ex-estagiária de pós de Itaiobeiras, presente também. Quem tiver dúvidas também sobre a prática jurídica, também posso explicar, porque eu passei pela situação de passar e não levar, como dizem, né? Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mas tudo isso a gente vai deixar para o final, tá certo? O MEG foi um cursinho que ele começou no Facebook, para as pessoas que não conhecem, e eu conheci o MEG quando ele estava surgindo. O Arnaldo e o Rafael começaram junto comigo, nós éramos todos estudantes à época, quando o WhatsApp não era ainda um meio de comunicação que ainda estava despontando, então o Facebook era um método de estudo que era mais utilizado. Então, foi a partir daí que surgiu o MEG na minha vida, e ele foi importante para mim, principalmente, porque quando a gente passa no concurso público, quando a gente chega num determinado patamar, passa na objetiva, a gente começa a passar em várias ao mesmo tempo. Então, quando a gente passa na discursiva, passa na sentença, passa na oral, a gente passa em várias ao mesmo tempo. E foi por isso que eu passei em vários concursos ao mesmo tempo, porque eu estava fazendo vários concursos ao mesmo tempo. E isso deve estar acontecendo com vários de vocês. Noemi, eu não sei porque está travando. Tem mais alguém falando que está travando? Aí, a não ser Noemi e a Maíra. Vamos ver o que está acontecendo, porque está travando? Tem mais alguém dizendo que está travando aí? Vamos tentar ver se eu encerrar e iniciar de novo para ver se melhora
o travar? Vocês podem me dizer aí, vocês querem que eu entre e saia novamente? Saia e entre novamente para ver se melhora o travar? Vocês preferem? Vamos ver, eu vou entrar e sair de novo, vocês querem? Ou não? Melhorou? Vocês podem me dizer se melhorou o travar? Tá travando aqui no Insta? Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar e sair de novo para ver se melhora, tá certo? Vamos ver aqui, vamos ver se vai entrar, se melhorar, vai entrar e sair de novo, melhora. Só um instante. Salvar. E vamos lá. Vídeo ao vivo. Verificando a conexão. Pronto. Vamos ver se vai melhorar agora, gente, pessoal do Facebook, que o Instagram não está travando aqui, então eu só iniciei a conexão no Instagram, tá certo? Mas eu salvei lá o início da explanação para a gente começar a falar. Vamos esperar a conexão do Instagram, que está verificando a conexão ainda para a gente começar. Aqui está normal, tá certo, Karina? Muito obrigada. Vamos tentar de novo aqui, que está dando problema na conexão do celular. Vamos lá. Vamos esperar aqui a conexão do Instagram, que está com problema. Aqui não está. Vamos esperar a conexão aqui. Obrigada, Felipe, por avisar que o Facebook está ok, gente. Estou esperando. Pronto, voltei. Voltei ao Instagram, gente. O Facebook está ok. A internet, não sei o que está acontecendo com o Instagram, mas o Facebook está ok. A internet é a mesma para ambos. Tá certo? Então, eu vou continuar a explanação da forma que estava anteriormente. A continuação, vamos esperar para ver as pessoas entrando no Instagram também. A live, Rodolfo, é sobre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu vou explicar, vou dissecar o edital. Vou dissecar o edital sobre o Tribunal de Justiça, tá certo? Vou fazer uma subdivisão, vou explicar a vocês como vai ser feito, agora que estão todos aí, e já foram feitas as apresentações iniciais, eu vou explicar como vai ser feita a subdivisão do MEG e dessa explanação de hoje. Primeiro, eu vou fazer a subdivisão da seguinte forma. Eu vou falar primeiro da instituição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Eu vou falar sua formação, sua composição, o quadro de juízes, necessidades, remuneração e estrutura de trabalho. Depois eu vou tratar sobre o concurso do TJ de Minas Gerais, um comparativo com o concurso anterior, e isso inclui dissecar o edital, as formas de ingresso, a remuneração e a banca de concurso. Thay, muito obrigada, meu amor. Depois eu vou tratar de formas de estudo de primeira fase para o concurso direcionado ao concurso do TJ de Minas Gerais e para os concursos em geral também. E vou explicar como vocês devem estudar para a primeira fase, tá? Deixar bem claro, antes de começar a explanação, que foi iniciado uma turma reta final do MEG, que será iniciada no dia 8 de maio de 2018 e continuará até a véspera da prova, tá certo? Então, todos os assuntos relacionados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais será tratado nesse curso, magistratura reta final, prova relacionada ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Neste curso, o MEG tratará estritamente o Tribunal de Justiça. E qual a importância desse curso? O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele não segue uma banca específica. Como a gente sabe, a Fundep, que era quem fez o concurso anterior e hoje não está fazendo mais, que fez o meu concurso, eles apenas gerenciam o concurso. Eles não fazem o concurso, eles não elaboram as questões, como a FCC, como a VUNESP, como a CESP, como eles fazem a prova. Então, é a própria banca
que faz a prova. Então, é difícil para a gente conseguir material específico para saber como vai ser as questões da turma anterior, da prova. Então, é importante que vocês estudem a banca, estudem a composição da banca, estudem os entendimentos da banca e as provas que foram feitas nos concursos anteriores, porque vai ser dessa forma que vocês vão conseguir entender o direcionamento da prova. Tá certo? E depois que eu tratar disso, eu vou abrir para as perguntas, tá? Para quem está na turma extensiva, Júnior, eu não sei se lhe dizer, Joel, perdão, eu não sei lhe dizer especificamente se vai ter algum tipo de desconto, mas a turma extensiva, ela traz os materiais específicos para estudo de magistratura, sim. Mas, como eu avisei para vocês, o TJ de Minas Gerais, ele não é formado por uma banca como a FCC, como a VUNESP, como a CESP. Ele tem uma banca feita por desembargadores que fazem a própria prova. Então, é um pouco mais difícil de estudar, porque você tem que estudar a própria banca. E eu vou explicar aqui para vocês como foi a minha experiência no outro concurso, como foi o estudo para o outro concurso e como vocês vão se direcionar. Aqui é um estudo voltado para a primeira fase, mas eu vou pincelar para vocês um pouquinho como foi a segunda fase e como vocês vão se nortear também para as outras fases, tá certo? Primeiro eu vou falar sobre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A composição. Somos cerca de 900 juízes, 296 comarcas e uma média de 800 e poucos municípios. A necessidade do Tribunal de Justiça é muito grande, principalmente no norte de Minas, que é onde há uma carência muito grande de juízes. Durante muito tempo não existia juiz nesses locais, então o acervo está muito grande. Quem não estuda para magistratura e ainda vale enfrentar essa prova fazendo só o reta final, olha só, depende da forma do qual concurso você está atuando, qual curso você está estudando, se for um PGE, se for um MP, se for magistratura, que não seja a magistratura de Minas, mas você nem é magistratura que está estudando. Vamos esperar o final, que eu te respondo tudo isso, tá certo, gente? Guarda aí as perguntas. Guardem as perguntas. Quem entrou agora, guarda as perguntas para o final, que eu vou responder tudo direitinho. Se eu não responder agora, é porque eu estou fazendo a explanação para vocês. Sobre a necessidade. Então, principalmente no norte de Minas, há uma grande necessidade de juízes. Então, o tribunal está interessado, sim, em nomear. Houve um grande empenho do Tribunal de Justiça em nomearmos a gente. Nomeou em 3 levas por questões orçamentárias, mas as 2 presidências tiveram grande empenho em nomear a gente, mesmo com as dificuldades orçamentárias. Então, façam a prova de coração aberto, porque, sim, é possível que sejamos todos nomeados, tá certo? Processos físicos. Sobre os processos no Tribunal de Justiça. No interior, a maioria ainda, os processos são físicos, mas há uma sistemática de implantação do PJE nas comarcas do interior, como a minha, por exemplo, que é do interior, mas já está tendo a implantação. Teve, inclusive, semana passada, a implantação, as obras de implantação do PJE. Audiência de custódia. Sobre as audiências de custódia, ainda não foram implantadas no interior. A obrigatoriedade é apenas de implantação na capital. Diferentemente do TJPA, que já era obrigatório, no TJ Minas ainda não é obrigatório a realização de audiências de custódia no interior. Regime de plantão. Sobre os plantões do Tribunal de Justiça, são 48 micro-regiões que são subdivididas. As comarcas, elas são subdivididas em 48 micro-regiões e, a partir daí, os juízes se revezam. Normalmente, 2 finais de semana por semestre, os juízes ficam nas comarcas e realizam esses plantões. Isso está na Portaria Conjunta 255 de 2012, alterada em 2015, e no provimento 264 da Corregedoria Geral de Justiça. Então, os plantões ocorrem dessa forma no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A questão do estagiário no interior. É muito importante o juiz, que a gente tem uma demanda tão grande de processos para as pessoas que acham que o juiz trabalha pouco ou que o juiz não pode fazer onipresente, tem que fazer audiência, tem que despachar, tem que sentenciar, tem que proferir decisão interlocutória. Então, é necessário, a gente fica muito preocupado. Será que tem estagiário? Será que não tem estagiário? Como é que é a questão do estagiário no Tribunal de Justiça de Minas Gerais?
Os estagiários de graduação, ele depende da distribuição de processos no interior. Para os que vão entrar agora, que são vocês, que provavelmente serão meus futuros colegas, depende da distribuição dos processos. Em comarcas com distribuição superior a 200, que serão a maioria de vocês, porque só vão entrar em comarcas com muitos processos, terão direito a 4 estagiários de graduação. De distribuição de 141 a 200 processos, tem direito a 3 estagiários. Em distribuição de 111 a 140 processos, tem direito a 2 estagiários. E distribuição de 80 a 110 processos, tem direito a 1 estagiário. Também tem uma sistemática de 1 estagiário de pós-graduação, que é uma espécie de assessor, para compensar o fato de que em comarcas de primeira entrância não tem um cargo de assessor instalado, salvo em algumas comarcas que, em determinados leis anteriores, o cargo de assessor estava instalado, então tinha o assessor já na comarca antes da mudança da lei, que é o caso da minha comarca. Então, tem um cargo de assessor. Nesses locais onde não tem essa lei, existe o estagiário de pós-graduação, que é uma pessoa que esteja matriculada numa pós-graduação, ela pode ficar no máximo 2 anos e exerce uma espécie de função no lugar do assessor, né? Ela está formada, então ela tem o mesmo conhecimento jurídico, em tese, de um assessor, e ela faz essa função pelo prazo de 2 anos. Então, ela tem direito a esse cargo. Então, são os estagiários e o assessor. A questão da titularização, que é uma questão que a gente fica muito ansioso. A carreira no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela está andando rápido. Alguns colegas do meu concurso, eles titularizaram muito rápido. Já entraram titulares. E muitos dos meus colegas já tiveram a oportunidade de titularizar, inclusive da última turma agora, e ganha um adicional de 5% na remuneração em caso de titularização. Em comarcas de primeira entrância, não é possível titularizar, porque uma decisão do órgão especial suspendeu a titularização em primeira entrância. Então, essas comarcas menores, lá do interior, você fica como substituto. Tá certo? Sumiu o áudio, gente? Sumiu direitinho o áudio? No Facebook, o áudio tá funcionando direito? Gente, para quem entrou agora, eu estou fazendo explicação sobre o tribunal, sobre a composição. Depois eu vou dissecar o edital e depois eu vou responder todas as perguntas sobre o tribunal. Isso o tribunal, voltando à titularização, ganha um adicional de 5% na remuneração em caso de titularização, informando que as comarcas mais longínquas de primeira entrância, as menores, não pode. Voltou? Ok, gente, voltou. Muito bom. As comarcas de primeira entrância não é possível a titularização ainda, por suspensão do órgão especial. Mas as que podem titularizar, você ganha um adicional de 5%. A maioria das comarcas de primeira entrância, você tem a função de juiz eleitoral e, como vocês sabem, ganha um adicional. Bom, resumidamente, isso é que eu tinha para falar sobre o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vamos agora para o edital, que é o que realmente importa, né? A prova oral do TJMG costuma reprovar, é tranquilo? Vou dizer para você que não costuma reprovar, mas eu vou falar isso no final. Não é difícil, não é problemática, mas isso aí eu vou falar no final. Vamos lá. Vamos falar sobre o edital que saiu agora, quentinho, e espero que futuramente vocês que estejam aqui comigo possam ser meus futuros colegas. Sobre as vagas. São 120 vagas que foram abertas, ou seja, demonstro para vocês claramente a vontade do tribunal em aprovar e a necessidade de juiz no Tribunal de Justiça, sendo que são 84 vagas para ampla concorrência, 12 vagas para deficiência e 24 para negros. E por que essas 12 vagas para deficiência, gente? Porque existe uma lei estadual, que é a Lei 11.867 de 95, que instituiu que 10% do total das vagas existentes são para deficientes. E a resolução, que a gente sabe que é 203 do CNJ, que trouxe 20% das vagas destinadas para negro. Essas comarcas de primeira instância têm vara única? Quantos processos em média? Depende. Tem comarcas com 10 mil, 11 mil, 8 mil, 7 mil. Quem passava, só sei que vai ter muito trabalho.
mas é muito gratificante. O tribunal está esperando vocês. Se houver um número de 0,5 na contagem, ou seja, nessa 120 vagas, 84 são para ampla concorrência, 12 para deficiência e 24 para negros. Como eu falei para vocês. Se houver um número fracionado 0,5, eles colocam para dentro o número imediatamente superior. Se for 0,5 para mais, entra o resto da deficiência. Se for para menos, não entra. E da mesma forma para negros. O valor da inscrição, como vocês sabem, é 260 e tem que ser feita do dia 28 ao dia 26 de junho, pela Consulplan. Não esquecer que tem que enviar os documentos por SEDEX. Se não enviar, a inscrição preliminar é indeferida. Sobre a banca Consulplan. Vamos falar agora sobre a banca Consulplan. Da mesma forma que a banca Fundep, ela tem apenas a incumbência de organizar o concurso. O concurso é feito pela banca examinadora, pela comissão do concurso, que são feitas pelo desembargador e pelo órgão da OAB. Por uma pessoa da OAB, né? Representante da OAB que tem que ter, que é a obrigação, a exigência do CNJ. Então, diferentemente da FCC, da VUNESP, da CESP, que vocês conhecem muito bem da magistratura, essa banca Consulplan foi contratada para organizar o concurso e não é feita para realizar as provas, para quem tinha essa dúvida. Sobre o MEG, o que o MEG está... Qual a necessidade do MEG? Algumas pessoas perguntam para mim, qual a necessidade do MEG? O MEG está aqui exatamente porque ele vai pegar ele vai dissecar todos os entendimentos dessa banca, todas as provas anteriores, tudo relacionado a esses desembargadores, os entendimentos dele, todas as ocorrências dos outros concursos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e vai entregar para vocês. É esse o estudo que vai ser feito no cursinho que vai ser apresentado para vocês. Composição da banca, que vai ser importante, é a partir daí que vocês vão entender o que vocês têm que estudar. A banca é feita pelo desembargador Manuel dos Reis Moraes, ele é o presidente. Para quem não sabe, esse presidente, desembargador, ele é muito focado em ética, ele é mestre em ética. Então, na segunda fase, é interessante que vocês foquem muito em ética. Humanística é muito importante na segunda fase da magistratura de Minas Gerais. Vai ter questão de humanística. Se vocês pegarem as provas dos concursos anteriores, vocês vão ver o quanto humanística é pesado na segunda fase do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No meu concurso, caiu Nicolas Luma. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele sempre faz um mix. Ele pega digamos assim, um pensador específico, pode ser Luhmann, pode ser Habermas, pode ser Aristóteles, e ele sempre pega um certo entendimento, digamos assim, deles, e coloca para você dissecar, para você falar sobre esse pensador. Então, é interessante que você estude, por exemplo, o desembargador Manuel dos Reis Moraes, ele fala ética. Então, vocês têm que direcionar o estudo para todos os pensadores que estão relacionados a essa matéria. Então, a partir daí, pode cair uma questão quentinha em ética na segunda fase, porque quem está compondo a banca entende isso, e aí eles gostam bastante de citar. E na prova oral não foi diferente. Na prova oral eles fizeram citações também de alguns pensadores, se podemos falar assim, e algumas citações são muito importantes, então tem que ter esse conhecimento. O Rosângelo, na época da segunda fase, que é o promotor de justiça, que também compõe aqui o MED, ele deu uma aula para a gente à época do concurso, e eu me lembro que ele citou alguns pensadores, outros colegas fizeram um estudo relacionados a algum deles, e a gente fez um estudo rápido, e foi batata. Chegou no dia da prova, caiu Luhmann, caiu um pensador, uma frase sobre ele, e graças a Deus deu certo para mim, eu consegui fechar a questão e deu tudo certo. Tá? O outro desembargador é o Paulo Calmon Nogueira Gama, o outro é o desembargador Nilton Teixeira Carvalho. O Nilton, ele também fez parte da nossa banca de concurso, então é igual. Na minha prova oral, ele me perguntou questão prática. Ele gosta muito
pelo menos na minha prova oral foi assim, e com outros candidatos ele fez da mesma forma. Ele gosta de de indagar o juiz, perguntar até determinadas situações complicadas de juiz lidar no dia a dia, para o juiz se desvencilhar. Ele não pergunta coisas diretas, ele pergunta situações práticas e como o juiz vai conseguir se desvencilhar daquilo. Ele está responsável pela questão de humanística também, e ele foi bem prático. Então, quem for para a prova oral, se preparar para conseguir se desvencilhar de situações práticas, tá certo? O representante da OAB foi o doutor Antônio Marcos Nome. Ele também foi o nosso examinador da prova oral. Ele é muito respeitoso, aliás, a banca inteira foi muito respeitosa, muito solícita, todos nos ajudaram bastante. Foi muito boa a banca, graças a Deus. E o doutor Nome, ele gosta de fazer perguntas e mesclar teoria com prática, questão processual, típica de representantes da OAB. Então, ele gosta de mesclar essa área de atuação, né? Então, é importante também que quem chegar na prova oral saiba resolver processo, digamos assim. Vai botar uma questão processual, vai mesclar o seu tema que você sortear nas 24 horas, botar, digamos assim, um processo, uma questão prática, e você vai tentar resolver. Vai perguntar a teoria, inicialmente, depois vai colocar na prática, e você vai tentar resolver. Tá? Remuneração inicial, R$ 26.125,17. Ainda tem os auxílios, que é o moradia, saúde, alimentação, né? São os 4 auxílios que o Tribunal de Justiça de Minas paga, mas sem esquecer que há o desconto no imposto de renda, que é um valor muito grande, e a contribuição previdenciária também, para quem, antigamente, alguns colegas ainda ficaram inseridos no sistemática anterior, e quem não está inserido na sistemática anterior, entra na previdência complementar, que pode retirar alguns. As etapas são objetiva, múltipla escolha, prova escrita, discursiva, sentença civil e criminal, a inscrição definitiva, que é a avaliação médica, psicológica, sindicância, e a prova oral, depois a avaliação de títulos. No final, artefacto, eu posso simular uma noção do que é pergunta prática para vocês. Deixa no final. Estou fazendo uma explanação para ver se vocês vão ter... Quais são as dúvidas no final, a gente bate um papo. É só para vocês terem um pouco de noção do que é o concurso do tribunal, tá certo? Lídia, tudo bem, minha amiga? Como vai? Lembrar que antes o curso de formação era a fase do concurso. Então, a partir do meu concurso, que foi o último agora, o curso de formação não é mais fase do concurso. Então, hoje a gente já passa, depois da avaliação de título, nós já podemos nos considerar juízes. Qual o perfil de prova? Diego Gomes, aí do Facebook. Eu vou explicar para vocês na terceira fase da minha explanação aqui, que eu vou falar sobre a questão objetiva da prova da magistratura. Eu ainda estou tratando do edital, tá certo? E no final eu vou responder as perguntas. Os requisitos para a carreira: tem isenção de inscrição? Maiara Moraes, tem sim isenção. Tem os requisitos no edital. Da mesma forma, enviar para o SEDEX as formas de isenção. Poderia repetir a remuneração? Claro, R$ 26.125,17. Ainda tem, além desse valor, auxílio moradia, auxílio saúde, auxílio alimentação. Lembrando, auxílio moradia, auxílio saúde e auxílio alimentação. Lembrando que desse valor ainda desconta o imposto de renda e a previdência, para quem estava na previdência anterior, quem for fazer a previdência privada, porque não vai conseguir entrar na previdência anterior, né? A previdência do tribunal, vai ter que fazer a complementar, vai ter um desconto muito grande, além do eleitoral, que é uma outra remuneração que você recebe do outro órgão. Tá certo? Rafaela Moreira, obrigada, vou responder no final mesmo. Requisitos para entrar na carreira, para quem não está familiarizado com a magistratura: ser aprovado, estar no exercício dos direitos civis, nacionalidade brasileira, todo mundo sabe, ser bacharel no mínimo há 3 anos, e essa questão muito importante para que ninguém tenha dúvidas e passe a situação que eu passei
no Tribunal de Justiça do Paraná. Ter completado na inscrição definitiva 3 anos de atividade jurídica, conforme a resolução 75 do CNJ. Ou seja, na inscrição definitiva, que é a terceira fase do concurso, vocês têm que ter comprovado 3 anos de atividade jurídica. Não basta comprovar na fase oral, nem na entrega de títulos. Tem que comprovar da data da inscrição definitiva. 2014, eu tive no Paraná essa situação e não consegui comprovar a inscrição definitiva, não teve reprovações da prova oral e eu acabei ficando de fora. Que bom, porque agora estou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é próximo da minha casa. E a questão dos bons antecedentes, morais, sociais e demais requisitos que estão lá no edital. Vamos falar agora da prova objetiva, que é o que é importante para vocês. A prova objetiva ela será realizada no dia 2 de setembro de 2018. Será composta de 100 questões de múltipla escolha. Cuidado de alguns concursos, como era a Defensoria Pública, a AGU, que eram questões de certo e errado. Magistratura sempre ABCD ou ABCDE. No caso da magistratura de Minas, é ABCD, 4 questões de múltipla escolha, dividida em 3 blocos. Quais são esses blocos? Pode atuar em um mesmo processo 5 vezes, nesse sentido, com prova prática, de jeito nenhum, Edith. Tem que ser 5 processos diferentes. Cuidado com isso. Mas, no final, eu vou responder as dúvidas, porque com isso eu estou craque. Cada ano desses 3 anos é contado como... No final, respondo também. É contado a partir de cada ato. Se você se formou em março de um ano, março do outro ano, um ano, março do outro ano, e no máximo 3 anos. Depende da data que você colou o grau, ou que você retirou a AB, se você for advogado. Se você tiver um cargo jurídico, é da data da colação. Tá certo? Ou que você adentrou no cargo. Se você é advogado, conta da data da sua inscrição na OAB. Atua apenas em juizados especiais. Atrapalha na hora de comprovar a prática? Não atrapalha, pode utilizar juizado. Mas no final eu respondo para não atrapalhar quem já sabe tudo isso, tá certo? Tem que pedir certidão no cartório, sim, de todos os processos. Prova objetiva, gente. Quais são os blocos? Bloco 1 é Direito Civil, Processo Civil, Consumidor e ECA. Gente, por favor, eu falo para todo mundo, para os meus alunos do MEG, para os alunos que eu corrijo as provas, para os alunos que eu dou aula, bloco 1 não pode errar. A magistratura hoje está cada vez mais concorrida. Civil, ECA, consumidor, as questões são mais fáceis, teoricamente. Eu pulei o processo civil por quê? Porque o processo civil hoje é novo. Então, a gente fica mais novo, entre aspas, já tem 2 anos, quase 2 anos e meio. Mas não teve tantos concursos assim. Mas a gente consegue filtrar ainda muitas coisas. Eu vou explicar também como é que tem sido cobrado processo civil em concurso público mais tarde. Então, tem que mas tem que evitar errar o mínimo. Magistratura hoje, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o corte foi 84 no último concurso, altíssimo. Prova de concurso TJ Minas é letra de lei, súmula, jurisprudência que não seja de turma. Normalmente, são jurisprudências mais consolidadas. Então, esse bloco não pode errar, tá certo, gente? Se tiver uma B mais 3 anos e não atuou em nenhum processo, não pode, Antônio, tem que atuar. Bloco 2. Direito penal, processo penal, direito constitucional e direito eleitoral. Lembrar que, se vocês não perceberam, o eleitoral está com 10 questões. Ano eleitoral, o eleitoral vai vir pesado. Não esquecer das resoluções do TSE, lei dos partidos políticos, lei das eleições, código eleitoral com as mudanças atuais. Não pode esquecer disso aí. Eleitoral aumentou a quantidade de questões. Dá atenção a eleitoral, gente. Eleitoral é ano de eleição. Todo concurso em ano de eleição tem que ter atenção no direito eleitoral. Está com 10 questões. Bloco 3. Empresarial, direito tributário, direito ambiental e direito administrativo. Normalmente, essas questões, essas matérias menores, as pessoas tirando administrativo,
As pessoas vão deixando um pouco de lado, mas eu vou mostrar depois, quando eu falar das dicas de questões, que tem umas mudanças do edital anterior para o edital novo. Tem lei nova de 2017 que está sendo cobrada nesse edital. Vou dar dica mais tarde aí, quem estiver na live até o final. Cada matéria tem uma determinada quantidade de questões. Tá certo? Tem que fazer 30% de cada bloco e 60% no mínimo, senão é automaticamente eliminado. Qual a nota de corte da objetiva no concurso passado? 84. Falei aqui, Dani, obrigada por dizer. Obrigada, Daniele. Qual o perfil da prova objetiva? Agora vamos fazer o estudo da prova objetiva, tá certo? Vamos falar as pegadinhas do novo CPC? O que normalmente tem sido cobrado em prova de concurso? O TJ Minas o anterior estava no antigo CPC. Então, o que eu falar do novo CPC agora vai ser relacionado às provas que vêm acontecendo, tá certo? O que eles têm feito? Eles têm feito comparativos do antigo com o novo CPC. Eles têm pego, principalmente institutos iguais, por exemplo, a tutela de urgência, que está no 300 do novo CPC e estava no antigo 273. Os requisitos da verossimilhança das alegações. Eles têm feito esse comparativo. Quais são os requisitos? Aí colocam lá. Aí vem o desavisado, está gravado do antigo CPC e coloca no errado. Então, fixa bem, é bom ter um código comparado. Que precisam de requisitos. Estudar os institutos que precisam de requisitos no novo CPC, porque eles costumam fazer essa mescla para o indivíduo que está bem antenado, está bem gravado, principalmente os concurseiros antigos, como eu, que era concurseira antiga, que estão acostumados a gravar os requisitos anteriores, aí não conseguem lembrar bem quais são os institutos que mudaram, quais são os institutos que ainda estão com os mesmos requisitos. Aí marcam. Então, é interessante que vocês coloquem, grifem, coloquem um asterisco no código, quais são os artigos que estão com os requisitos iguais. Edital magistratura TJMG. Professora, qual a sua opinião? Quem está começando a estudar agora para a magistratura estadual tem chances pelo fator tempo? Eu sempre digo, quando eu fiz o TJ Paraná, eu estava começando, tanto que eu não tinha os 3 anos da prova oral. E eu achava que eu não tinha chance, porque eu estava começando, que eu era muito jovem, e deu no que deu. Cheguei à prova oral, num concurso muito difícil e respeitado, que é o TJ Paraná, sem ter os 3 anos. Então, eu sempre digo, tentem, não deixem de tentar, o fator tempo não importa, se você está estudando, se você acredita, você vai. Então, eu tenho amigas que passaram muito cedo, muito rápido, então tudo é possível. Tente sim. Quanto tempo você estudou para concurso? Olha, no TJ Paraná, eu passei sem ter os 3 anos, 2 anos e pouco, depois eu estudei mais 1 ano e pouco e passei nesses todos que eu citei para você aqui. Completo 3 anos em agosto de 2019, vale a pena? Se você completa em agosto de 2019, tem uma questão. O TJ Minas, ele deixou bem claro todas as 4 fases do concurso. Então, ele deixou claro que dia vai ser a oral. Então, em tese, você não vai ter os 3 anos na fase oral. Então, você pode tentar como forma de treino. Então, caso algum atraso específico, você não completaria o requisito. Mas serve como teste. Mas tem uma cláusula no edital que informa que você teria os 3 anos da data da inscrição definitiva. Tem concurso, como no Paraná, que não tinha data. Então, você tem como assinar, dizendo que você não tem os 3 anos. Mas nesse tem a data da prova oral. Esse concurso cobra. Mateus, todo concurso de magistratura cobra os 3 anos. É requisito previsto na resolução do CNJ 203 e também na Constituição Federal. Dani, meu IG é privado, eu não tenho IG voltado a concurso público. Tá certo? Vamos voltar aqui, falar da prova. Falo da prova TJ Minas, depois eu retorno. Outra coisa que é cobrado do CPC, as diferenças. Questão, por exemplo, das intervenções de terceiro. Quais são as supressões que ocorrem? Por exemplo, a nomeação autoria. Ela foi suprimida, mas existe, na verdade, não está mais como as intervenções de terceiro, mas ela tem uma espécie de nomeação autoria no novo CPC.
Então, essas questões, elas são cobradas também. Os institutos que foram suprimidos e onde eles estão inseridos hoje. Então, eu vejo nas provas que eles estão sendo cobrados. E também os novos institutos, como o IAC e o IRDR. Quais são os requisitos deles? São institutos novos e tem que estar na ponta da língua. Então, também são coisas que vêm sendo cobradas em concurso relacionados ao novo CPC. Mas, como eu disse, o concurso anterior, que é o comparativo, não cobrou isso. Então, o que eu tenho visto de cobrança de novo CPC. Essas questões de cobrança, de não cobrança, do que está sendo cobrado, o MEG, ele faz esse estudo de o que não está sendo cobrado, o que é que está sendo cobrado. O interessante é que antigamente, né, como eu tinha que estudar por mim mesma, porque não existia esse boom de cursinhos, ou não existia um MEG para salvar a minha vida e me dar tudo dissecado. Então, as pessoas demoravam mais tempo para passar, porque não existia um cursinho que me dava o material pronto para eu estudar e não me dava o caminho para eu fazer. Não existia um professor que me desse e me dissesse o que eu tinha, o que caía, o que não caía. Então, o que eu acho interessante de cursinho, o que eu acho interessante do MEG, é exatamente que ele disseca o edital, ele disseca a magistratura e ele lhe dá exatamente o caminho das pedras. E eu não estou fazendo demagogia, é um interessante de cursinho. E na época de concurso meu, não tinha ainda. O Arnaldo, o Rafael, que são grandes amigos, na minha época estavam na mesma situação que a minha. Então, hoje eles estão despontando, estão trazendo inúmeras aprovações, exatamente porque eles trouxeram a experiência de quem passou. Então, são as pessoas que passaram, que vivenciaram, que estão estudando isso, que estão elaborando os materiais. Então, essa é a importância. É por isso que o cursinho ele traz esse direcionamento. Sobre a prova anterior. A prova anterior, ela cobrou mais letra de lei e jurisprudências pacíficas. Jurisprudência de turma, de primeira turma de STJ, segunda turma, não foi cobrado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais é um tribunal muito tradicional, muito respeitado em todo o Brasil, com decisões que são muito utilizadas, inclusive em outros tribunais, decisões muito interessantes, de ponta. É um orgulho muito grande eu estar fazendo parte desse tribunal, estou muito feliz, de coração. Então, assim, desde a prova objetiva, você percebe que eles são letra de lei, muita súmula vinculante. Teve um boom de súmulas, principalmente no ano de 2015. Então, é importante que vocês estejam com todas as súmulas na ponta da língua. Eles sempre mudam uma palavra ou outra, mas vocês podem ver, o corte foi alto, porque foi uma prova mais letra de lei. Tá certo? Então, vocês precisam estar com a letra de lei na ponta da língua. A segunda fase teve uma humanística muito forte, tá? Como eu falei para vocês, a banca, tanto o presidente da banca quanto o outro que eu informei, eles têm um viés voltado à humanística. Então, vocês precisam estudar humanística. Assim que vocês virem que vocês estão bem na primeira fase, vocês já comecem a estudar, tá certo? Sobre como estudar para a primeira fase. Agora eu vou explicar para vocês como estudar para a primeira fase. Primeiro, não adianta vocês abrirem um vadimeco, vou decorar tudo e vou fazer a prova objetiva. Tá? Não adianta. Vocês primeiro precisam situar os temas. Primeiro tem que saber, aquele tema está em tal lugar. Aquele tema se relaciona a tal situação. Eu falo que precisa um mix de 4. São 4 itens para vocês conseguirem ter uma boa aprovação na objetiva. Doutrina, legislação, jurisprudência e questão. Primeira coisa é pegar um material que condense os 4. Livro é importante e tem que sempre ter na sua estante. Mas, para concurso, vocês precisam de um material e ser o único material. Não adianta pegar vários materiais e condensar esses materiais. Vocês precisam pegar um material que tenha doutrina e dentro do material, assim que acabar a doutrina, tenha uma legislação pertinente. Não é só você pegar o material e abrir a legislação. A legislação tem que estar inserida nesse material. E dentro do material ter a jurisprudência relacionada. E após você ler a doutrina, a legislação e a jurisprudência, você fazer a questão objetiva.
tá? Então, no material da magistratura, no extensivo do MED também, eles trazem esses materiais com esses 3 links. E também há simulados. Os simulados são realizados por professores que têm aprovações, né? As pessoas que são professores do MED têm várias aprovações, são questões inéditas, então é isso que eu acho interessante também. Professora, no que condiz a idade, 42 anos, seria tardia? Mas é uma pergunta totalmente descabida. Claro que não, nunca é tarde. Tenho colegas que passaram muito mais tarde do que isso. Não é tarde, de jeito nenhum. Atividade de polícia civil conta com uma atividade jurídica? Salvo engano, sim. Del, eu não tenho como confirmar, mas eu acredito que sim. Eu já vi. Delegado, obviamente, com certeza, porque tem que ser bacharel, mas polícia, salvo engano, sim. Tem sim. Outra coisa, uma dica que eu acho muito importante, serviu para mim, eu sempre falo para os meus alunos, toda vez que for fazer questão objetiva, eu acho tão importante isso, quando você for olhar o gabarito da prova, faça isso, faça esse teste, você vai ver que você vai mudar a sua vida. Nunca leia apenas o artigo da questão que foi objeto da resposta. Quando você lê o artigo, leia todo o capítulo relacionado àquele artigo. Porque quando você for fazer outra questão, pode ser que caia o outro artigo relacionado ao capítulo que você leu. E esse movimento contínuo de ler, faz com que você consiga gravar. Eu, nas minhas andanças de concurso, eu andei o Brasil inteiro, eu fui do norte ao sul, fiz muita prova. A fase que eu mais me dava bem era exatamente a objetiva, é a fase que eu mais gosto. Então, assim, eu era boa na questão de decorar, de gravar, e isso que eu descobri, essa forma de decorar, de ler o capítulo relacionado ao artigo, me facilitou bastante. Então, eu ensinei isso para os meus alunos, e eu acredito que eles tenham se dado muito bem. Então, não deixem de fazer esse teste. Muito obrigada pelo incentivo. De nada, eu espero que, quem sabe, você não venha no dia da posse me procurar e para ver se a gente se dá bem, né? No dia da posse, você seja minha colega. Qual concurso está falando? Magistratura de Minas. As questões são cobradas mais lei e doutrina, letra de lei. Como eu falei para vocês, não pode esquecer das súmulas do TJ de Minas. Na prova oral, eles cobraram bastante jurisprudência, mais jurisprudências que fossem mais, que não fossem de turma, que fossem jurisprudência mais unânimes, tá certo? Não fossem só de turma. Estudar os julgados dos examinadores. Tem um link na própria página inicial do TJ Minas, que vocês conseguem pesquisar os examinadores e botar o nome deles, e assim vocês conseguem pesquisar mais sobre eles. Ok? Como eu falei para vocês, nunca utilize vários materiais, utilize um único material e vocês vão tendo aquela memória visual relacionado ao tema específico. A partir daí, a partir do material que vocês fazem, vocês vão enxertando novas jurisprudências, vão colocando novos artigos. Se há mudança de jurisprudência, se há mudança da lei, vocês vão colocando, nunca mudem de material. Se leem algo interessante no livro, coloquem no material, não fiquem mudando, não fiquem lendo vários livros, senão vocês não conseguem mudar. A minha idade, eu fiz 30 anos agora, já não sou tão nova assim, tá certo? Na semana da prova objetiva, deixem a semana da prova objetiva para ler as súmulas do STJ, do STF, ler as revisões que são feitas pela turma do próprio cursinho do médico, que ele é feito até a prova objetiva. Então, eles vão lhe trazer a reta final, eles vão lhe trazer simulados diários, com resoluções diárias, e assim vocês vão conseguir acompanhar. Agora eu vou falar o que vocês estavam esperando. Os temas que caem mais em prova. Tá? O que eu tenho visto que vem caindo mais em provas. Vou fazer um apanhado geral dos temas que vão caindo mais em prova, que eu acho que é o que vocês estavam querendo mais. E a partir daí eu vou tentar responder as perguntas, que é o que importa. Tá certo? O que é que eu vejo que vem cair em prova, tanto em primeira quanto em segunda fase?
diante dos fatos que vem acontecendo no país, questão das crises, inconstitucional inicialmente. Sempre vai cair alguma questão relacionada a princípios interpretativos e a interpretação da Constituição, as normas da Constituição, mas leiam a parte do meio para o final, principalmente ordem financeira e a DCT. Não deixem de ler, porque tem caído bastante, principalmente com a crise no país, estão deixando de cobrar o início da Constituição e estão cobrando mais a questão da ordem financeira, econômica, a questão da previdência social, porque tem cada vez mais vindo a competência previdenciária para a gente, que vocês sabem que é a competência delegada nos locais onde não existem vara federal, a competência previdenciária, inclusive no meu caso, é acumulável. Então, é importante que vocês leiam essa parte. Então, a primeira parte da Constituição, ela vem caindo cada vez menos e vindo mais a segunda parte. Então, essa é a dica que eu tenho que dar. Controle de constitucionalidade, independente do tempo, ele está sempre dentro. Então, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês sobre constitucional. Em razão dos problemas que tem havido no Rio de Janeiro, eu também aposto muito em estado de sítio e aquela diferença do estado de defesa. Eu acredito que possa haver uma questão dessa também. Em administrativo, acredito questão de improbidade, todo mundo sabe por quê. Além de improbidade, vem aí muito forte, então eu aposto em probidade, licitações e contratos também, acredito que venha no forte, sempre cai, e bens públicos também está sempre dentro das provas de primeira fase de concurso, tá certo? Vamos falar agora de penal. Penal, sempre vai cair lei de crime organizado, sempre vai cair lei de drogas e lei de execução penal. Sempre vai estar dentro. Crimes em espécie, a parte geral do Código Penal cai muito pouco, mas tem caído bastante isso. Súmulas do STJ e STF sobre penal está sempre dentro. Não pode deixar de estar na ponta da língua. Mas lei de crime organizado, lei de execução penal e lei de drogas tem que estar dentro. Professor, as matérias que envolvem a fazenda pública são muito cobradas? São muito cobradas. Mas eu acho que o que eu falei até agora é o que está sendo mais. Intervenção federal, sim, também não tinha me atentado nessa, mas também poderia ser uma grande aposta, sim. Muito obrigada. Impecáveis esses esclarecimentos. Muito obrigada. Ainda tem mais. E também eu vou falar sobre algumas coisas que eu vi no edital que eu achei interessante. Sobre empresarial, não adianta fugir da lei de falência, principalmente a parte do inicial, dos requisitos da recuperação judicial, está sempre caindo, não tem jeito. Sociedade empresária, teoria da empresa não vai deixar de cair, tá certo? Não tem como deixar de fugir delas. E é interessante que vocês saibam. Empresarial é muito difícil. Aquela sociedade por ações, eu sei que vocês devem ter uma dificuldade muito grande de memorizar, mas eu vou dar uma dica de sociedade por ações. Um dia, vocês peguem só um dia para fazer questões dela. Não leiam ela. Peguem um dia inteiro. Peguem algum simulado só relacionado a eles. E façam o dia inteiro só eles. Porque as questões são sempre sobre os mesmos artigos. E grifem os artigos. Vocês vão ver que os artigos que são cobrados são sempre muito parecidos, salvo uma ou outra exceção. Então, vocês vão acabar memorizando esses artigos, pelo menos deu certo comigo, e vocês vão ver que na lei de SA, os artigos cobrados são sempre os mesmos. Então, se vocês irem da questão para a lei e não da lei para a questão, vai ser mais fácil de memorizar. Pode dar uma dica de doutrina das principais matérias? Só um instante. A doutrina, sendo bastante honesta, de verdade, não é demagogia. O cursinho que eu estou falando aqui para vocês, ele vai trazer, em vez de você ler a sinopse do pódio, que é onde eu ia indicar, o MED, ele vai trazer exatamente a doutrina resumida para vocês.
Então, o que eu estou mostrando para vocês é o que eles vão pegar, resumido, entregar para vocês. Coisa que na minha época eu gostaria de ter e não tive. Sobre processo penal. Processo penal não tem muito segredo. Eu gosto muito de processo penal. O código não é grande, o código de processo penal, certo? Não sai muito das leis dos informativos. Se vocês estiverem na ponta da língua com o CPP, principalmente aquelas questões de restituição de bens, né? Que é uma coisa que a gente não estuda muito, vai logo para as medidas cautelares, que todo mundo acha que são sempre é sempre o que cai, mas aquelas restituições de bens apreendidos, eu acho que pode ser uma aposta e cai bastante também, é uma coisa que a gente normalmente pula, é no artigo 300 e pouco, salvo engano, e é uma coisa que a gente pula bastante e pode ser que seja cobrado. Eu já sou juiz há um tempinho, porque eu já vim do TJ Pará, tá? Mas no TJ Minas eu sou juíza desde janeiro de 2017, há 1 ano e 3 meses. Mas eu sou juíza há um tempo já, por causa do TJPA. O Código de Defesa do Consumidor, vocês têm que saber na ponta da língua, principalmente medidas administrativas, que sempre cai, é uma coisa que a gente pula bastante, súmula e jurisprudência. Isso aí, o CDC não pode ter erro nenhum, súmula, jurisprudência tem que estar na ponta da língua, principalmente cadastro de proteção ao crédito, possibilidade de inserção, tem umas jurisprudências muito consolidadas no STJ, e mesmo sendo jurisprudência, como eu falei a vocês, a jurisprudência não cobra no concurso do TJ Minas, mas são tão consolidadas que é bom vocês darem uma olhadinha. CTN é complicado, gente, mas uma coisa que eu vi muito interessante no edital do TJ Minas. No TJ Minas, eu vi aqui, ó, deixa eu abrir para vocês, que eles colocaram aqui, ó, deixa eu abrir para vocês aqui. Eles colocaram, dessa vez em negrito, diferente, eles colocaram a lei, eles citavam tributos em estaduais e municipais, mas dessa vez eles colocaram o decreto, a lei complementar 116, né, 116, que trata do ISS, é de leitura obrigatória. Eu acho que todo concurso da magistratura cai. E o decreto 44747, que fala do tributo estadual, não pode deixar de ler. Tributos estaduais e municipais é questão certa do concurso da magistratura. É muito importante vocês estarem com os tributos estaduais e municipais na ponta da língua, tá certo? Não pode deixar de estar com esses tributos na ponta da língua. Leia o CTN, a parte geral, né, também, mas é importante que vocês estejam com essa lei complementar e esse decreto. Outra coisa também, as infrações administrativas. É muito interessante que vocês saibam o processo tributário. Tem que saber processo tributário. Hoje, ao invés de eles pegarem aqueles artigos gerais dos CTNs, eles estão cobrando processo tributário. Fazenda pública em juízo é a moda hoje. Não pode deixar de estar antenado. Infrações e sanções tributárias. Súmula, nem preciso dizer, né? Novamente. Civil, essa é o que eu tenho que dizer para vocês. Não, na véspera da prova, hein, gente? Não pode esquecer. Lei nova, Lei 9.176 de 2007, que é a Convenção Internacional de Alimentos para Criança e outros membros da família. Essa lei, ela é agora de 2017, não tinha no edital, obviamente, anterior, e foi colocada, é uma lei que não é muito divulgada, digamos assim, mas ela foi inserida e foi colocada no edital de 2000 agora, da magistratura. E, normalmente, civil, eles não citam muito lei, então, para ser colocada, provavelmente vai ser objeto de questão objetiva. Então, anotar no caderninho para na véspera da prova, se não esquece, ler a Lei 9.176. Não esquecer também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é questão certa de prova, todo mundo já sabe. É um estatuto que já não é tão novo, né? Então, é questão certa de prova. Civil cai tudo de maneira equilibrada, mas sempre cai a intervenção de terceiros, é o artigo 200 e pouco.
Questão de regime de bens de família também cai bastante, são questões dadas, questões certas, e que podem ser objeto aí de pergunta. Eu sei que civil é muito grande, já fica perguntando, meu Deus, pode cair tudo, realmente. Mas tem sempre aquele assunto, né? A questão de inadimplemento, questão como assim, mora, juros, as questões de defeitos do negócio jurídico, a compra e venda, doação, efeitos do negócio, estatuto da pessoa com deficiência, agora essa lei, são coisas que sempre caem. Então, a gente tem que ficar ligada para ler esses artigos que são bem decoreba mesmo, no direito civil. O novo CPC, eu já fiz os esclarecimentos. Ambiental também tem uma questão nova, que eu achei muito interessante no edital do TJ Minas, que eles, dessa vez, diferente do outro edital, que eles colocaram os assuntos de maneira... Qual a lei, por favor? A Lei 9.176 de 2017. Tá certo? Eleitoral, Júnior, vou chegar no eleitoral. Ambiental, eu achei interessante, gente, porque eles colocaram o Código Florestal de Minas e o Código de Minas Gerais. Eles não colocaram isso no concurso anterior, eles não costumavam colocar, e eu achei muito, digamos, estranho eles colocarem essa legislação estadual, então significa que vai ser objeto de arguição. Importante ler também na véspera da prova. Não esquecer de ler o Código Florestal de Minas e o Código de Minas Gerais relacionado a direito ambiental, que não tinha no concurso anterior, tá certo? Olhar o decreto-lei que regulamenta o licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, questão certa de prova objetiva relacionado ao direito ambiental, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, prazo de cada uma, questão certa de prova objetiva, tá certo? Direito eleitoral, o colega perguntou. Direito eleitoral, a gente sabe que é a lei das eleições, código eleitoral, lei dos partidos políticos, resoluções do TSE, são muito importantes. Vocês pegam aí no final do código, dá uma lidinha rápida, leia as atuais, lê os informativos atuais, vai ser muito importante eleitoral, a gente dê muita atenção, eles botaram 10 questões, eles aumentaram porque é ano de eleição, tá certo? Então, lê a resolução do TSE, não deixa de ler, lê as súmulas do TSE também, e os informativos mais recentes sobre a matéria. Eu achei que o eleitoral, eles puxaram bastante. E, como eu falei a vocês, a turma do MEG vai trazer todas as legislações condensadas, tudo que tiver de mais importante e atual, vai estar nesse curso, que vai iniciar dia 8 de maio de 2018 e vai ser até a véspera da prova. Lá vai ter uma equipe, cada um vai ser responsável por uma parte das matérias, e eles vão lá prestar todos os auxílios para vocês relacionados a tudo que eu disse aqui, tudo de mais atual, tudo que pode cair, todo estudo de banca, tudo que tiver sobre o assunto vai estar lá. Então, já está aberta as inscrições, né? É muito importante. E outra coisa, estudo, mesclar estudo, tem que estudar, tem que fazer do estudo um trabalho, independentemente de vocês estarem trabalhando, ter outro ofício. E não esquecer do lazer. Se não tiver lazer, vocês não vão conseguir mesclar tudo isso, tá? E desejar uma boa prova a todos. Eu estou muito ansiosa, o Tribunal de Justiça está ansioso por recebê-los. A demanda é grande, a necessidade é grande, são 120 vagas, muito maior do que os concursos anteriores. E agora é a hora das perguntas, né? Já passou muito tempo e eu vou abrir para as perguntas no Facebook e também aqui no Instagram, tá certo? Não é muito pouco tempo, de maio a setembro, é pouco tempo, mas o edital abriu agora, então as pessoas tinham que estar estudando desde agora, Camila. E é assim mesmo, o edital é rápido, as fases vão ser muito rápidas e é realmente muito complicado. Por isso que a gente tem que estar estudando e fazer do estudo uma rotina. No material do MED já vem doutrina ou ele vem complementar?
No material do MEG, está lá a doutrina. Na doutrina, ele já insere a legislação dentro do material tem a jurisprudência, e na jurisprudência já tem o simulado. Pessoal que está ao vivo, também no Facebook, estou esperando perguntas, tá certo? Diego, o perfil da prova, como eu falei, é mais súmula, jurisprudências mais consolidadas e uma prova mais objetiva, não é mais estilo CESP, não, prova mais objetiva. Simular perguntas práticas de prova oral, professora. Artefato, um pouco mais tarde, deixa eu falar primeiro a objetiva, que é o objetivo desse live aqui. Atividade jurídica consultiva é válida como atividade jurídica? Olha, você me pegou agora. Eu acredito que sim, porque você está atuando como advogada. Advogada consultiva, sim, sim. É suficiente para uma base. Professora, explana a questão de atividade jurídica, pois a magistratura é bastante rígido. Eu vou explanar a atividade jurídica, gente. Atividade jurídica é toda atividade típica de bacharel em direito. Ou seja, se você é concursado e o concurso exigiu que você fosse bacharel em direito, é atividade jurídica. O advogado, 5 atos em 5 processos diferentes, tá certo? Pode ser em juizado, pode ser em qualquer, pode ser trabalho, mesmo tendo juiz postulante, pode ser justiça do trabalho, pode ser juizado. Contanto que sejam 5 processos diferentes no prazo de 5 anos. 5 anos contaram da sua OAB, da sua colação de grau para quem for funcionário público. Não importa a data. Conta-se da data que você começou a iniciar a prática. Não conta de 31 de janeiro a dezembro, não. Há necessidade de estudo complementar, além do material que será fornecido pelo MEG? Olha, você pode ler, além do MEG, se você quiser ler os informativos do Dizer o Direito, eu gosto muito. O Dizer o Direito aqueles informativos resumidos são muito interessantes, e ler a letra da lei, eu acho que é suficiente. Não há mais necessidade de outros materiais. Se tiver dúvida sobre um assunto, você lê a doutrina do MEG, lê o informativo Dizer o Direito, que é a letra da lei, e não compreendeu o assunto, aí você vai no livro. Fora isso, eu acho que não é necessidade. Vamos lá. Verificando a conexão. Gente, caiu aqui, mas eu estou retornando. Estou retornando aqui ao Instagram, porque caiu. Só um instante, gente que está no Facebook aí. Vamos ver, aguardando. Gente, está de volta. Desculpa, caiu. O Instagram está caindo bastante, mas o Facebook está normal. Podem voltar as perguntas que eu vou voltar a respondê-las. Caiu, mas eu estou de volta, gente. Estou aqui de volta. Podem voltar as perguntas que eu vou responder. Tá certo? Tá caindo mais que o Vasco. Eu não sou Vasco, né? Eu sou Bahia, porque eu sou de Salvador. Vamos lá, mais perguntas, gente. Doutora, essa live vai ficar disponível? Vai, eu estou salvando todas as lives. Doutora, o que vai fazer na semana da prova? A semana da prova, bom, como eu falei, o cursinho vai acontecer até a semana da prova, então vocês vão estar acompanhados para quem for fazer o cursinho do MEG até a semana da prova. Qual o estilo de banca da Consulplan? Mais lei seca, como eu falei a vocês, a Consulplan ela apenas realiza a gestão do concurso. O concurso em si vai ser realizado pela banca. E como eu explanei esse tempo todo aqui da live, a banca é mais voltada à lei seca, jurisprudências consolidadas e súmulas. Pode repetir direito ambiental? Como eu falei, direito ambiental, eles trouxeram as legislações estaduais, que é o Código de Minas Gerais e o Código Florestal de Minas Gerais. Então, é interessante que na véspera da prova vocês deem uma lidinha, porque vocês não vão lembrar realmente nada relacionado específico. Então, eu acredito que cai uma questão sobre isso. Licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação, licença de exploração. Não pode esquecer os requisitos de 6 meses, aqueles requisitos de 4, 3, 6. São coisas que tem que decorar. Vocês vão ver, quando vocês decorarem tudo isso, vocês não vão esquecer mais.
Vem aqui, eu não esqueço mais nada disso. Professora, recomenda focar em lei seca, questão faltando um mês? Com certeza. Júlio, com certeza, não tenha dúvidas. É o foco do TJ Minas. Doutora, gentileza, já sabemos quando deverá ser provada a atividade? A atividade vai ser provada na inscrição definitiva, não tem discussão, não é a data da posse. Você aconselha já fazer um curso de sentença para a segunda fase? Veja só, você precisa fazer uma reflexão. Como você está em primeira fase? Quando você chega em um determinado momento da sua vida de concurso, você percebe que você tem uma grande chance de passar. Você percebe. Eu passei inúmeras primeiras fases. No começo eu perdia bastante. Depois eu comecei a passar. Então, e começava a embolar a primeira fase com segunda fase. E aí comecei a passar em muitas segundas fases ao mesmo tempo. E juntamente com as segundas, chegavam algumas primeiras fases. Então, como as segundas fases são realmente mais complicadas, eu já fazia um curso específico para a segunda fase, como eu fiz algumas aulas para a segunda fase do TJ Distrito Federal, eu já estava atuando no TJPA quando surgiu o Distrito Federal e TJ Sergipe, eu sou da Bahia. Então, o TJ Sergipe, Distrito Federal, surgiu antes de eu tomar posse no TJPA, Pará. Então, eu não sabia que eu ia tomar posse. Então, surgiu o TJ Distrito Federal e surgiu o TJ Sergipe. Então, eu fiz as aulas, eu estava vinculada ao MEG para a segunda fase, tanto que eu passei no TJD Distrito Federal, naquele que só foram 7 para oral, e eu fiquei na sentença. Passei na discursiva, só eram uns 30 ou 20 e poucos, eu não lembro. Cheguei nos 20 e poucos e não consegui ser um dos 7 da oral. Então, eu preferi fazer o da segunda fase e não me preparar para o da primeira, do Sergipe, que eu acabei passando na primeira fase do Sergipe. Então, você tem que ver como você está. Como eu me sentia bem na primeira fase, confiante, eu já fiz o da segunda. A ata de audiência basta para comprovar a atividade? Na ata de audiência, você atuou lá como advogada? Sim, você pode comprovar, eu comprovei. Audiência de instrução? Sim, audiência de instrução e julgamento. Você fez o seu curso no MEG? Como eu falei, quando eu iniciei minha vida de concurso, o MEG ainda não estava atuando. Eu comecei a fazer prova de concurso em 2013, no concurso do TJ Pernambuco. Então, já tem bastante tempo. O concurso do TJ Minas finalizou em 2015, hoje fase 4. Só existia... Então, eu não iniciei a minha vida de concurso no México, até porque o Arnaldo e o Rafael também estavam iniciando como eu, na época. Então, ainda não tinha isso tudo. Audiência de conciliação não vale como prática? Olha, conciliação, salvo engano, não serve não, tem que ser instrução e julgamento, viu? Só se for una, né? Aí, cai lei orgânica da magistratura estadual na segunda fase. A LOMAN cai sim. Na primeira fase, alguns concursos cobram, mas, salvo engano, na primeira fase do TJ Minas não cobrou, não. Na segunda, cobra. Humanística, por onde estudar? Olha, é uma pergunta bastante interessante. Cada um tem o seu material. O MEG tem um material muito interessante. O Rosângelo é maravilhoso. Ele foi meu professor para a Oral de Minas. Graças a Deus, agradeço ao Rosângelo, hoje meu colega de trabalho, promotor em Minas, mas foi meu professor a época do TJ Minas para oral, graças a ele, me ajudou muito na discursiva também, ele deu muita ajuda, mas eu tinha um material de humanística específico, a época que eu utilizo, mas o Rosângelo é muito interessante, ele dá um material bacana de humanística. Professora, sabe a comprovação de declaração de negro avaliam somente o fenótipo ou avaliam a descendência? Eu não sei te explicar. Eu não posso lhe dizer essa resposta porque eu realmente não sei isso. Professora, conciliava trabalho com estudo? Sim, conciliava. Eu advoguei também o suficiente, os 3 anos, né, para atingir a prática. Eu não tinha... Eu era estagiária do Tribunal de Justiça da Bahia, depois eu saí, advoguei o suficiente para comprovar os 3 anos e logo depois eu ingressei na magistratura. Doutora, como comprovar a prática? Já expliquei.
assistente judiciário do TJ com uma atividade, você já é assistente do TJ, basta uma certidão, você faz atos jurídicos, principalmente de assessoria, então já é o suficiente. Inclusive, eu tenho estagiária de pós-graduação no TJ Minas, que elas vão comprovar dessa forma. Recomenda livro de questões revisaço da Juiz Pódio. Olha, eu gostava, tem os simulados do MED, inclusive eu elaborava questões inéditas, e também tem o QC concursos, que eu gostava bastante. O revisaço, eu utilizei alguns, mas eu gostava do QC. Estudava quantas horas por dia, em média? Olha, isso varia de pessoa a pessoa. Eu estudava cerca de 7 horas por dia. Não consegui, tem gente que estudava 12 horas, muitas horas por dia, mas eu não tinha nem tempo, tanto tempo assim, e também eu não conseguia, mas isso variava de pessoa a pessoa, e não é isso que vai fazer com que a pessoa seja aprovada. Tem gente que estudava 12 horas e não passou tão rápido, tem gente que estudava menos tempo que eu e passou até mais rápido do que eu. Já respondi. Subestabelecimento conta, não basta que você tenha você tem que praticar o ato. Não basta que você se subestabeleça no processo, você tem que ter alguma petição no processo. Então, tem que ter cuidado com isso. Subestabeleceu no processo e peticionou no processo. Tem que ter cuidado com isso, tá? Não basta só subs. Professora, serviço voluntário na defensoria conta como prática? Você peticiona na defensoria com a sua OAB. Então, sim, serve como prática. Assessor de juiz conta com prática? Com certeza conta com prática. Tiago, assessor de juiz aonde? Atuar como dativo conta com prática? Claro, você é advogado, com certeza. Não encontrei ninguém aqui, nenhum advogado, nenhum assessor, ninguém aqui de Minas. Processo era meu, mas passei para outro. Se você atuou, teve atos privativos de advogado, não basta só subestabelecer, serve. Fazia resumos de palavra-chave, com certeza, e grifava. Não fiz tantos resumos que, para mim, perdia muito tempo. Então, eu preferia ler e grifar. Fazia o material, incrementava, mas não resumia tantos livros que, para mim, perdia um pouco de tempo. Canaã dos Carajás agradece. Estamos com saudades, doutora Flávia, profissional espetacular. Não é por acaso que estou aqui coladinha nas dicas. Beijo, se Deus colegas. Minha ex-assessora do Pará, amo vocês, Canaã dos Carajás, em meu coração, obrigada. Qual o melhor modo que você acha para absorver o conteúdo? Olha, eu tenho o mesmo material. Se eu fosse voltar a estudar, eu pegava o mesmo material, o mesmo vadimeco e apenas atualizava ele. A melhor forma é você nunca trocar de material, fazer grifos com cores diferentes para que você memorize visualmente e ler jurisprudência. Ler jurisprudência, pegar as atualizações de cursinhos que lhe tragam isso, para poder trazer o beabá pronto, para você não buscar tudo do nada. E isso é o caminho das pedras. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho. Fazer revisões com frequência, com certeza. Terminava a matéria, começava ela novamente. Atuar como analista jurídico no sistema prisional. Olha, analista, sim. No sistema prisional, sim, acredito que sim. Advogado, sim. Sou servidor em Manhumirim, tomo conta de central de conciliação há 5 anos. Meu cargo oficial de apoio. Com o risco do próprio TJ não aceitar, eu não sei informar. Doutor, é interessante já começar a estudar a prática de sentença ou deixar de tudo para depois da aprovação da primeira fase? Olha, eu já expliquei muito sobre isso hoje. Olha a live novamente para você entender, tá certo? Senão eu vou ficar repetitiva. Sabendo de algum juiz que esteja precisando de assessor, quer o Joel? Eu já tenho. Estudava a matéria por vez. A questão da matéria, eu não tinha dito ainda. A maioria dos colegas, eles, inclusive quando eu expliquei para alguns alunos, vou responder já vocês aí do Facebook. Eles preferiam estudar a matéria inteira, a matéria, 1 hora, matéria processo civil, 1 hora a matéria civil, e assim mesclando várias matérias por dia.
essa é a sistemática que as pessoas acham mais eficaz, tá certo? Para você conseguir se dar bem. Só que eu, Flávia, para eu conseguir fazer uma ordem de entendimento da matéria, eu preferia esgotar a matéria inteira para depois começar a outra. Porque não adianta eu estudar 1 hora medidas cautelares, depois passar para direito ambiental, daqui a 1 hora começar a ECA. E amanhã passar de medidas cautelares para outra matéria do processo penal. Para eu entender, vou dar um exemplo, petição inicial e contestação. Aí eu leio de manhã cedo petição inicial, de tarde ECA, de noite civil. Só que petição inicial, ela está ligada à contestação. Então, para eu ler contestação, eu só vou ler contestação amanhã. Então, eu prefiro ler toda a matéria num dia só, para depois voltar e ler outra. Mas a maioria dos professores preferem ler várias matérias, porque dizem que fica cansativo terminar uma matéria para começar outra. Mas, como eu falei, isso varia, tá? Qual foi a nota de corte? Reida Teixeira, aí do Facebook, foi 84. Fazer a DOC também é tranquilo para comprovar? Karina Vernilo, sim. Você considerou a prova mais tranquila do que a que foi aprovada anteriormente? Olha, eu achei a prova da primeira fase da J Minas mais tranquila, sim, do que foi algumas provas de primeira fase que eu fiz em alguns outros concursos. Eu saí da prova do TJ Minas bastante confiante. Foi uma prova muito letra de lei, mas ao mesmo tempo a gente fica preocupado, né? Porque a gente fica, meu Deus, muita gente vai fazer um ponto de corte alto. Não leiam muito código, façam aquelas 4 tríades que eu ensinei para vocês, legislação, com doutrina, com a resolução de questões de jurisprudência, o material que o MES dá, tem todas essas 4 de uma forma sistemática, achei bastante interessante, vale muito a pena, tá? Assessoria de Procuradoria Municipal, sim, Wilson Moraes. Professora, boa noite. Em tese, quanto tempo depois da fase discursiva ocorre a convocação para a inscrição definitiva? Como foi o concurso anterior? Olha, tem aqui no edital, ocorre a média de uns 3 meses depois da convocação, do final. Ocorre 3 meses depois. Eu não estou aqui com ele agora, a data específica, para lhe entregar agora, mas está no edital certinho. Salvo engano, são 3 meses depois, Raquel. É bem rápido. Então, você tem que procurar todas as suas certidões já por agora. Ficar tudo guardadinho numa pasta, porque na hora de você procurar as certidões, você tirar no cartório, não é fácil. E aí vai ter o exame psicoteste, vai ter o exame de vida pregressa, as certidões. Então, é interessante que você já comece a juntar tudo isso. Mais alguma pergunta, gente? Pessoal do Facebook, do Instagram. A live já tem mais de 1h30, sem contar as finalizações, já tem bastante tempo. Aí, tem mais alguma pergunta? Senão, eu vou agradecer a todo mundo. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, só um instante. Professora, no momento em que estava respondendo minha pergunta, a live caiu. Gostaria de saber sobre os estudos complementares ao MESG. Olha, como eu já expliquei para você, como eu já expliquei aqui, mas eu vou repetir porque a live caiu. Além do material do MESG, como eu expliquei, o material do MESG, ele vinha doutrina, depois da doutrina tem a legislação já enxertada na doutrina, depois a legislação vem a jurisprudência na própria material e no material tem os simulados. Eu iria apenas no dizer o direito para poder ver as jurisprudências atuais, tá? Isso para a primeira fase. Para a primeira fase. Somente se você não entender a doutrina que foi informada naquele material, que eu iria no livro, para complementar, tá certo? Apenas nesse caso, eu acho que o material está bem completo, acho que é muito interessante, porque eles condensam o que é mais cobrado, faça muita questão, faça todos os simulados que tiver no MED e faça o QC concursos. Para passar em objetiva, também tem que fazer o QC concursos, eu gosto bastante. Vale muito a pena fazer a inscrição
desse site. Faça o máximo de questões que puder. Simular perguntas práticas de prova oral, professora. Olha, a prova oral, vou falar artefato, você está pedindo tanto que eu vou falar para você. A prova oral de magistratura, ela é muito conceitual. Foi conceitual na magistratura de Minas e é conceitual, eu fiz, foram 4 ou 5 provas orais. E todas, elas sempre começam com conceito. Por exemplo, candidato, conceitue teoria finalística da ação. Excelência, teoria finalística da ação foi desenvolvida para o Welser no ano de tal, é adotada pelo Código Penal Brasileiro. Aí você começa no artigo tal. Então, toda prova oral, ela começa conceituando, depois ela normalmente se envereda por uma questão prática. Título é muito importante. Pós-graduação, pronto, falar sobre títulos para vocês. Olha, eu assim que me formei, eu fui procurar alguns títulos. Eu tinha como título a Laurea Universitária, do melhor aluno da minha universidade aqui de Salvador. Eu logo iniciei uma pós-graduação na Juspodium, né, que eu sou de Salvador, então eu já fiz a minha pós-graduação. Eu tenho um livro publicado, então eu tinha um livro também, vocês tiverem interesse em fazer um livro, eu tinha artigo também, publiquem artigo, eu tinha artigo publicado, minha universidade, ela incentivou a publicação de artigo, vale muito a pena. Eu não tive, então é uma dica que eu dou para vocês, que infelizmente eu não tive essa dica à época, por isso que é tão importante, vocês têm tanto substrato hoje em dia, na época eu não tinha, eu não fazia concursos que não fosse magistratura. Então, eu nunca tive o interesse em fazer concurso para analista, para técnico, pelo menos para ter a aprovação. Isso vale como título. Então, eu só fazia concurso para magistratura, fiz MP também, questão do MP Bahia, fiz uma defensoria pública, outra, mas eu não fazia esses concursos menores. Vale a pena vocês fazerem concursos menores para ter título também. Então, meus títulos eram mais esses que eu disse, a Laurea, o livro que eu publiquei, o artigo, façam pós-graduação, quiserem mestrado, vale muito a pena. Mestrado conta como atividade jurídica, não sei lhe dizer, mas conta como um título e vale 0,75, salvo engano, em muitos editais, vale 0,75. Sou de Feira, meu conterrâneo da Bahia, Júnior. Quanto tempo antes da oral é a definitiva? Olha, novamente estão me cobrando isso, eu vou ter que procurar no edital. Está certinho no edital a data específica. Eu vou procurar para vocês a data específica de toda o tempo. Só um instante, gente, porque eu não peguei a data específica do concurso. Fiquei sabendo que a prática do núcleo de faculdade conta com prática jurídica do concurso. Conta. Agora, claro, se você estiver na faculdade, não conta. Só conta você tiver prática como advogado. Deixar claro. Live excelente, muito obrigada, Clara. Como funciona a comprovação da prática? Saudade de você, Neise, minha querida amiga do Pará. Foi minha funcionária, agora é uma grande amiga que está aqui presente sempre comigo. Muito obrigada, pessoal aí que está no Facebook também me fazendo as perguntas. Estou aqui procurando a inscrição definitiva, as datas específicas. Está no edital, gente. Não estou achando no edital a inscrição definitiva para dizer para vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho a data da inscrição. Deixa eu responder algumas perguntas. Pontua mais de pós-graduação, mesmo, não me refiro a mestrado. Olha, mestrado e pós-doutorado pontua mais. Ou pós-doutorado e mestrado pontua mais do que pós-graduação, mas para a questão de prática mais rápido, eu acredito que a pós-graduação você consiga realizar mais rápido. É importante. Certidão de prática, tem assessor jurídico e órgão público com certidão? Sim, vale sim, com certeza. Deixa eu ver, não achei, gente. Vou ficar devendo para vocês a data, mas consta no edital direitinho a data das provas. Adorando, Fá, obrigada, Poca, minha querida amiga, futura promotora, com certeza.
mestrando em políticas públicas. Acho que tem uma data da definitiva de Taos. Ah, não tem. Muito obrigada, Ariana. Eu acho que era do outro concurso. Por isso que eu não estou achando. Muito obrigada. A Ariana me esclareceu. Não está com a data. Então, o que eu tinha dito sobre a inscrição definitiva, que eu falei mais cedo, não está com a data ainda, como estava no outro concurso. Então, a questão de fazer a prova em 2019, que eu falei para uma colega, somente se postergar bastante o concurso. Professora, só tem as datas da prova objetiva e subjetiva. Carolina Rebelo, como eu falei, muito obrigada pela informação, gente. Foi do outro concurso que tinha as datas. Pronto, MG é muito rigoroso quanto à comprovação de prática. Sim, é rigoroso quanto à comprovação de prática. Teve alguns colegas que tiveram problemas em relação à comprovação de prática no meu concurso, mas acabaram conseguindo, de uma certa forma, fazer a prova oral. Mas eles são rigorosos. É um tribunal tradicional, mas também é um tribunal muito solícito, que respeita bastante candidato e que gostam bastante de candidatos que vinham de fora, recebem a gente muito bem, com muito carinho, muito respeitosos. Então, independente do local onde vocês estão, vai gostar bastante. Que professora linda, minha juíza alagoana. Muito obrigada, Mini, que arrasou também nos concursos da magistratura e está aí despontando foi em várias orais, e hoje é juíza em não sei quantos lugares aí do Brasil. Delosmar, o mestrado em políticas públicas conta como título? Conta como título, sim, mestrado conta como título. Jacione Pimentel, minha ex-aluna do MEG, muito querida, futura juíza, com fé em Deus, estou aguardando a sua festa da posse, viu? Escrivão de polícia, não sei informar, não sei. A oral em setembro de 2019, quando seria a definitiva? Não sei informar, gente. Me informaram agora que só tinha a data da segunda fase, então não sei. A senhora foi aprovada em quantos concursos? Como disse aqui, TJ Rio Grande do Norte, TJ Pará, TJ Minas, com recurso na discursiva no TJ Ceará, e cheguei na oral do TJ Paraná, mas foi a questão dos 3 anos que me impediu de exercer o cargo. Bom, gente, eu acho que é isso, eu já expliquei tudo relacionado ao concurso, já passou bastante o tempo da live, que era mais ou menos explicar sobre o Tribunal de Justiça de Minas, a composição, a remuneração, sobre como estudar para as provas. Eu espero que eu tenha passado o conteúdo para vocês, os pontos importantes de concurso, as matérias que mais caem, o que é o Tribunal de Justiça de Minas, o que é a banca. É um tribunal que eu me orgulho muito em participar, é um tribunal maravilhoso, que recebe todos de braços abertos, que está empenhado em aprovar. Sou muito feliz, e vocês todos que vierem para cá vão ser muito felizes. Tribunal organizado, um tribunal de ponta, com decisões importantes, um dos maiores do país, que vai estar de braços abertos para receber todo mundo. Viu? Muito obrigada, e espero que vocês tenham gostado. E para mais informações e mais estudos, o MEG também está de braços abertos para receber todos vocês. O cursinho está aí, está aberto as inscrições, façam, estudem bastante, tenham muita fé em Deus, ou em algum ente que vocês possam acreditar, alguma força superior, que com certeza vai dar certo. Nunca percam a fé. É isso que é importante. Quem tem fé consegue chegar lá, independentemente do tempo que estejam estudando. Tá certo? Nunca esqueçam de perder a fé. Nunca percam a fé. Tá bom? Boa noite. Vou me despedindo aqui agora do Facebook. Objetivo e prática, sem delongas ou enrolações. Eu sempre fui assim, Eduardo, tem que ser assim. Prática, porque a gente tem que resolver o problema. Tá bom? Eu vou deixar me despedindo aqui do Facebook. Uma boa noite a todos.